Olá, está no ar mais um Ver TV, um programa para quem gosta de televisão. Nós discutimos aqui toda semana o papel da TV na sociedade brasileira e você é sempre o nosso convidado. O Ver TV comemora 10 anos no ar e lembra um dos temas várias vezes debatido no programa, a relação da televisão com as crianças. As produções infantis de alta qualidade, educativas e atraentes, e aquelas em que as crianças são vistas apenas como simples consumidoras. No Ver TV de hoje, nós vamos fazer um balanço desses 10 anos de uma relação bastante, às vezes, conflituosa, mas também positiva em alguns momentos. Para isso, nós convidamos a professora Inês Vitorino, da Universidade Federal do Ceará e autora, entre outros, do livro Qualidade da Programação Infantil da TV Brasil e coordenadora do GRIM, o Grupo de Pesquisa da Relação Infância, Juventude e Mídia. Renato Godoy, jornalista e sociólogo, pesquisador do Instituto Alana, Organização de Defesa dos Direitos da Criança. E Suzana Varjão, gerente do Núcleo de Qualificação de Mídia da ANDI, Comunicação e Direitos. Muito obrigado aos três por terem aceito o convite para, ao mesmo tempo, comemorarmos os 10 anos do Ver TV, mas lembrarmos um pouco dessa relação que eu acabei de me referir aí, com uma relação, às vezes, bastante difícil, né, entre a televisão e a criança. Mas antes de começar aqui a conversa, vamos ver uma rápida reportagem sobre o tema de hoje. Vamos ver. As crianças brasileiras passam em média 5 horas e meia em frente à TV e assistem aproximadamente a 40 mil propagandas em um ano, de acordo com dados fornecidos pelo IBOPE. Essa relação entre a infância e a TV é debatida desde as primeiras edições do programa Ver TV, levadas ao ar em 2006. Defensores dos direitos da criança, atores, produtores, roteiristas, diretores, juristas e especialistas em comunicação têm discutido temas como a qualidade da programação infantil. Quando você consegue dosar o educativo com o entretenimento, isso é difícil, né? É um desafio. Eu evito lá, a gente tem uma preocupação de não parar a história. Sabe quando vem a história, assim, de repente para e vem a aulinha. Pois é. A gente não faz isso. Os riscos e os limites legais da publicidade de produtos para crianças. Estamos deseducando a população com a publicidade de alimentos que, de forma enganosa, diz para os pais e para as crianças que esses alimentos fazem bem, que esses alimentos estão associados ao bem-estar, à felicidade, à saúde, à aceitação pelos outros. Quando, de fato, o que acontece é que esses alimentos geram doenças, obesidade. A classificação indicativa para programas de TV. Classificação indicativa, ela existe, né, como sendo uma informação voltada para os pais, e um dos elementos importantes da classificação indicativa é efetivamente a vinculação horária. A vinculação horária funciona de uma forma preventiva. O consumo de televisão pelas crianças. A gente também não deve achar que nós vivemos no paraíso, que todo mundo pode se disponibilizar o tempo todo para ficar com a criança o tempo todo, fazendo atividades saudáveis o tempo todo. Mas a gente tem que saber que a televisão para crianças menores de 2 anos ela é predominantemente nociva. Ao longo desses 10 anos de programa, muita coisa mudou, tanto na forma de se consumir conteúdo audiovisual, quanto no aumento em número e qualidade das produções infantis na TV por assinatura e nas TVs públicas, graças aos incentivos da Ancine e à lei de cotas na TV paga. O primeiro campeão, que a gente pode dizer assim, foi o Peixonauta, que é uma produção também daqui de São Paulo, da Célia e do Kiko Mistrorigo, Célia Catunda. E aí, com o Peixonauta, eu acho que começou a abrir portas para que outras produções viessem. Já na TV aberta comercial, a situação piorou. Se em 2006 poucas emissoras exibiam conteúdos para as crianças, hoje apenas o SBT tem uma programação infantil diária. Em outros casos, como nas interpretações jurídicas sobre a legalidade do trabalho artístico realizado por menores de idade, ou na legislação referente à publicidade infantil, quase não houve mudanças.
não é regulado, então os publicitários fazem o que querem para a criança querer tudo aquilo que é passado no intervalo. Então, assim, e repete 1000 vezes cada intervalo, às vezes passa 2 vezes a mesma propaganda, para ele pedir mesmo. Só falta falar, peça para sua mãe. Entre avanços e retrocessos, o que podemos esperar para os próximos anos? Bom, essa pergunta eu vou voltar a fazer no final do programa. Agora eu queria começar refletindo um pouco sobre o que foram esses 10 anos. Eu vou começar com a Inês. A Inês é autora, entre outros livros, tem um livro muito bom sobre publicidade, Mídia de Chocolate, não é? Tem o Mídia de Chocolate, tem o Televisão e Publicidade. Televisão e Publicidade, há muitos anos trabalha com isso. E um dos livros mais recentes é este aqui, escrito junto com a Andréia, né? Isso. Andréia Paiva Cavalcante, que é Qualidade na Programação Infantil aqui da nossa televisão, da TV Brasil. É boa essa nossa programação? Pode falar, seja honesta e sincera. Assim, foi uma oportunidade muito grande para mim, para o Green, fazer uma discussão sobre essa questão da publicidade, sobre a televisão e a qualidade da programação aqui no Brasil. E esse estudo ele foi feito com base na ideia de que a TV Brasil ela cumpre uma função como TV pública complementar. Então, ela deve oferecer aquilo que a televisão comercial usualmente não apresenta, não traz. Então, ela tem qualidades assim, bastante significativas. Um dos elementos que a gente mais destaca no trabalho para fazer essa reflexão é o elemento da diversidade. Então, diversidade de formatos, diversidade de gêneros, diversidade de linguagens, diversidade na forma de representar as crianças desse país. Né? Então, há muitos méritos nessa programação, em especial se a gente compara com a TV comercial, que trabalha com padrões mais restritos, né? A gente viu que na década de 90 a gente tem muito programa de auditório, era basicamente isso, eles reconheciam como uma vitrine de produtos, inclusive, as gincanas eram feitas para depois dar um prêmio à criança, os cantores eram chamados para depois anunciar um CD, então aquele formato, desenho, brinquedo, gincana... Para vender mesmo? Para vender mesmo, ali não tinha dúvida, era muito claro. E assim, a chegada da TV Brasil, ela faz um contraponto muito grande a isso. Já no momento de declínio dessa programação, que assim, como era para vender e como a sociedade brasileira começa a se organizar um pouco mais nessa defesa desses direitos, né, eles começam então a migrar para a internet, para outras áreas, né, onde a regulação ainda não está tão avançada, inclusive o processo de discussão ainda está em curso sobre isso. E você tem um declínio muito grande da programação infantil nas TVs abertas. Né? Elas migram para onde? Migram para os canais fechados. Praticamente desapareceram na TV. Praticamente desapareceram, né? E então essa criançada também está migrando muito para esse novo universo de convergência, esse novo contexto, né, em que eles também acessam TV. É importante que a gente veja isso. A migração não faz com que essa criança ela não acesse mais a internet, ela acessa por outros mecanismos. Acessa a TV. Né? Acessa a TV via também. Internet. Também via internet. Né? Olha, um dos pontos críticos nessa relação, e a gente fez vários programas sobre isso aqui nesses 10 anos, é a questão da publicidade. Da publicidade dirigida para crianças, né? A Inês lembrou daquelas apresentadoras que seduziam a criança com seu charme, seu encanto, e depois estavam lá vendendo a sandalinha, né, os produtos. O Instituto Alana tem um trabalho muito intenso nessa relação. Ô Renato, as coisas melhoraram, mudaram? Como é que o Alana vê esses últimos 10 anos? Olha, Lalo, primeiramente, obrigado pelo convite, né? E queria dizer também que a gente, no projeto Criança e Consumo, que trata justamente dessa relação da criança com a publicidade, né, que coloca a criança como vulnerável frente à mensagem publicitária, também está completando 10 anos esse ano. Né? E no nosso entendimento, esses 10 anos são de muito trabalho, né, muito debate público e de muitos avanços. Né? O primeiro avanço que eu elencaria é justamente o fato de o assunto, de o tema da comunicação mercadológica direcionada à criança, seja você a favor ou contra, é um tema que tornou-se um tema nacional, né? E a gente tem um posicionamento consolidado, né, no Criança e Consumo, no projeto do Instituto Alana, junto com diversas organizações parceiras, que faz esse debate nacionalmente, né? Acho que não tem um veículo de imprensa que não tenha abordado esse tema nos últimos 10 anos. Antes isso era meio naturalizado, né? Exatamente. Hoje já não é. Eu acho que essa é a diferença. Exatamente. Né? Você está chamando a atenção. Eu acho que esse é o avanço, Lalo.
O avanço é hoje, existe uma pressão da sociedade pela adoção de um padrão ético das empresas quando elas vão anunciar os seus produtos, né? É um recado que a sociedade passa para o mercado e para todos os outros atores da sociedade, governo, poder legislativo, executivo, judiciário, de que a sociedade, que as famílias, os pais, as mães, os responsáveis querem que as empresas sejam mais éticas na relação delas com seus filhos. Suzana, um outro ângulo aí da questão é sobre a violência, né? A ANDI tem um estudo recente, a gente até fez um programa aqui sobre isso, né, mostrando todas as violações de direitos, né, que esses programas, que não são jornalísticos, né, ditos esses programas policialescos, cometem. Mas a ANDI, o foco dela sempre foi a criança, né? Isso. Basicamente. Exatamente. E vocês agora estão discutindo também esses programas, porque eles também violam os direitos das crianças, é isso? Violam os direitos das crianças diretamente na programação e violam também enquanto mensagem impactante, demasiadamente impactante sobre o universo infanto-juvenil. Nós vivemos hoje um quadro extremamente preocupante, um quadro extremamente grave de ensino massivo de não respeito a direitos, de resolução de conflitos, de diferenças por meio da violência física, de estereótipos, de preconceitos. Esses programas, nós estamos finalizando a pesquisa. A nossa grande preocupação, uma das nossas grandes preocupações é exatamente o impacto que esses programas estão tendo no universo infanto-juvenil. É a criança, porque a gente tem que analisar, e a gente pensa aí nesses 10 anos, obviamente, de muitos avanços relacionados, inclusive, a organizações como o Instituto Alana, que vem trabalhando com bastante afinco na questão da publicidade infantil. Vivemos de avanços, e temos avanços na área da publicidade, por exemplo, mas a gente vive também de retrocessos. E um dos graves retrocessos é esse avanço desse fenômeno dos chamados programas policiais. E eles são assistidos pelas crianças, né? Sim. Há um público infantil nesse horário? Exatamente. No final da tarde? Exatamente. Nós temos um belo aprendizado, né? Exato. É preocupante, muito bem lembrado, porque nós temos, ainda no âmbito dos avanços, temos a política da classificação indicativa. Sim. Não é, que busca proteger as crianças em relação àqueles produtos que são feitos especificamente pensando nelas. Mas esses programas escapam da classificação porque se dizem jornalísticos. Se dizem jornalísticos, apesar de operarem numa espécie de entrelugar, ou seja, de lugar algum, de não respeito às leis, de não atenção a parâmetros, inclusive do campo jornalístico. Para você ter uma ideia, e isso se inclui muitas violações contra o universo infanto-juvenil, além do impacto terrível que tem, nós estamos detectando, Lalo, em apenas 28 dias, mais de 4.000 violações de direitos. Em apenas um mês, em 28 programas de TV, da TV aberta. Eu estava lembrando, quando o Renato estava falando, me lembrei de uma pesquisa feita na Suécia, há uns 10 anos, um pouco mais, sobre a publicidade infantil, voltando à questão da publicidade. E 88% da população se manifestou contra. E a partir daí o parlamento aprovou uma lei proibindo a publicidade. Vocês não acham que uma pesquisa semelhante aqui no Brasil, Inês, Renato, que estão mais nessa área, daria os mesmos resultados? Porque o Renato estava falando da manifestação da sociedade diante desse problema que aumentou. Não é? Inclusive, assim, a gente tem tido a oportunidade de participar de algumas audiências públicas, que são uma forma de começar a fazer essa discussão de uma forma mais ampla. Porque, por exemplo, Ceará tem 50 horas de programação semanais desse tipo de programa. Desses de violência? Desses de violência, desses policiais. E eu acho que a grande questão, quando se relaciona essa discussão, além de todo esse impacto e toda essa discussão da violação, é a questão da classificação indicativa. Por que esses programas escapam? Porque eles se afirmam como jornalistas e essa classificação está sendo considerada como legítima. Então, eu acho que é importante que não só a sociedade, Lalo, mas eu acho que é extremamente importante que a academia se posicione em relação a esse tipo de programa. Esse tipo de programa atende os critérios de jornalista? Ele atende os critérios de noticiabilidade? Eu nunca vi uma faculdade de jornalismo se manifestar sobre isso, curso de jornalismo. Pois é, eu queria lhe dizer com muita alegria que eu estou com uma orientanda que terminou uma monografia, agora ainda é uma monografia, mas ela vai continuar no mestrado,
trabalhando essa temática, e ela começa a enfrentar um pouco essa discussão. Para uma monografia ainda é algo inicial, mas isso a gente vai avançar. Então a gente discute os critérios de noticiabilidade, a gente discute o código de ética do jornalismo, a gente discute então que esses parâmetros eles não estão sendo considerados. Então por que esse programa se qualifica e é legitimado como programa jornalístico? Porque se ele não fosse considerado um programa jornalístico, a primeira coisa que impactaria nele era a classificação. Claro. Ele iria para um outro horário. Claro. Então, ele não iria atingir de forma massiva, inclusive essa formação contrária aos direitos humanos que eles estão fazendo em nossas crianças e nossos adolescentes, né? Além da exposição. Né? Essa monografia é um avanço. É mais um avanço, né, nessa discussão. Olha aí, positivo. Vou ter que fazer um certeza. intervalinho rápido, ver TV, volta já. Nós estamos de volta com o Ver TV, que comemora 10 anos e debate hoje a relação da televisão com as crianças. O projeto Criança e Consumo do Instituto Alana, mencionado aqui no primeiro bloco pelo Renato, é contemporâneo do Ver TV. Ele lembrou, né, que ele está completando também agora 10 anos de existência. E uma das integrantes do projeto é a psicóloga Laís Fontinelli, que esteve aqui no Ver TV logo no começo do programa, como a Inês também esteve quando a gente gravava lá em Brasília. Nós fomos ouvir a Laís lá no Rio de Janeiro e ela lembra também as conquistas e os desafios vividos pelo projeto nesses 10 anos. Vamos ouvir a Laís. Ao longo dessa última década, a gente teve muitos avanços, alguns retrocessos na questão da regulação da publicidade dirigida às crianças. Eu posso dizer que o maior avanço e a maior conquista foi a resolução 163 do CONANDA, em 4/4/2014, que previu, né, que jogou luz no que já existia na legislação vigente de que a publicidade dirigida a crianças é abusiva e ilegal. E, no fundo, isso foi uma conquista enorme, apesar de já estar contemplado no artigo 37 do Código de Defesa do Consumidor, no ECA, né, e na nossa Constituição Federal, que a criança é prioridade absoluta e todos devemos zelar por ela. Essa resolução trouxe uma novidade que foi colocar a luz na questão da publicidade dirigida à criança. O projeto Criança e Consumo, no qual eu represento e trabalho também há uma década, tem pautado esse tema e isso tem sido um grande avanço e uma conquista também. O tema da regulação da publicidade tem entrado na agenda social do país, coisa que não acontecia antes. Um bom exemplo disso foi o tema ter sido eleito, né, para a redação do Enem de 2014, no ano da publicação da resolução, que fez com que mais de 8.000 jovens brasileiros se debruçassem de forma autoral sobre a questão. Mas o que a gente observa na prática é que os abusos continuam sendo cometidos. O que eu quero dizer com isso? Não se parou de direcionar a publicidade para a criança. O que a gente observa é que, inclusive, essa publicidade tem migrado da TV num formato convencional e antigo que a gente chamava de 30 segundos, né? Aquele break comercial de 30 segundos. Eles ainda acontecem com muita frequência, mas a publicidade migrou para outros espaços onde a criança está hoje em dia. A internet, principalmente, mas não só a internet, espaços públicos, áreas verdes, né, parques que as crianças estão às vezes brincando com as suas famílias de forma desavisada. Tem uma publicidade ali mascarada de entretenimento dirigida às crianças. A gente tem a publicidade entrando nas escolas, apesar de, inclusive nessa resolução ter saído uma nota técnica do MEC que enviou a todas as escolas, isso é outro ganho dessa década na discussão da regulação da publicidade dirigida às crianças. O MEC soltou uma nota técnica dizendo que as escolas não deveriam veicular nenhum tipo de comunicação de mercado para as crianças, mas isso tem sido feito com frequência também. Então, no fundo, o que a gente tem que fazer é fiscalizar, né, agora, porque a lei já prevê que a publicidade dirigida às crianças é abusiva e ilegal, mas isso não tem sido cumprido pelas empresas. O Renato, a Laís mencionou alguns fatos importantes. A questão do Enem, né, foi importante, muito importante para
popularizar de alguma forma essa questão. Mas ela falou do Conanda. Primeiro, o que é o Conanda? Explicar para o telespectador e depois saber qual é a aplicação dessa decisão do Conanda. Tá. O Conanda é o Conselho Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente, né? Um conselho nacional legitimado pela Constituição Federal de 1988, e ele é gerido de forma paritária entre sociedade civil e governo, né? São o mesmo número de assentos. Em 4 de abril de 2014, o Conanda, de forma unânime, aprovou essa resolução que define o que é a abusividade da comunicação mercadológica direcionada à criança, né? Define como abusiva e explica, né? Ele serve como um guia para o aplicador da lei observar essa abusividade, né? Que a abusividade ela é caracterizada pelo direcionamento da publicidade para o público infantil, né? E a resolução ali lista diversos itens que podem caracterizar essa abusividade. Então é um documento muito importante, né, para reforçar a tese que o Projeto Criança e Consumo trabalha há 10 anos de que a publicidade direcionada à criança é abusiva e, portanto, ilegal. Então, a resolução do Conanda, ela dá luz, né, ela traz ao debate, ela reforça o entendimento que é baseado justamente nos nossos principais documentos, diplomas legais, né? A Constituição Federal, no seu artigo 227, que trata a criança como prioridade absoluta, o Estatuto da Criança e do Adolescente e o Código de Defesa do Consumidor. Agora, estão cumprindo? A resolução do Conanda está sendo cumprida? Então, 2014 foi o ano que nós consideramos ali no âmbito do Projeto Criança e Consumo o ano de disseminar a resolução, de debater a resolução, de explicar para a sociedade, conversar com a sociedade, criar alianças, enfim, identificar atores que possam se envolver nessa questão. E a gente fez isso com bastante trabalho, enfim, em 2014. E o ano passado foi um ano que nós pensamos assim, se 2014 foi o ano da consolidação, né, desse tema e da resolução, 2015 vai ser o ano da aplicação da lei. Então, realizamos diversas ações judiciais contra empresas que continuam incorrendo nessa abusividade. E continuam até o momento, né? O que a gente observa de 10 anos para cá é uma redução, como já foi dito aqui em alguns VTs, uma redução drástica da publicidade direcionada à criança na TV aberta. Mas nós sabemos que ela está sendo, que ela está migrando, né? Exatamente. Assim como está migrando para a televisão fechada, né? E que houve uma pouquíssima mudança após a resolução, né? E acho que isso precisa ser olhado com bastante atenção pela sociedade. Quer dizer, a lei ainda não pegou totalmente, não é, Inês? Lalo, está longe dessa lei ser realmente respeitada nesse país. Eu queria trazer aqui um outro ponto de vista, que é o ponto de vista das crianças. Né? A gente tem feito pesquisa nesse país afora sobre a forma como a criança vem percebendo a publicidade. Né? Então, há muitos depoimentos que trazem uma figura expressa na seguinte palavra: onipresença. Tá? A publicidade, ela está na TV, ela tá nas mídias sociais, ela está nas redes onde essa criança vai, ela está nos jogos onde essa criança está. E isso torna para a criança uma relação muito, além do abuso, da falta do entendimento, a questão da pressão sobre ela. A gente tem várias crianças que narram, que tentam sair, que vão para outro, por exemplo, estão num joguinho, vem a publicidade, eles tentam pular e tal, aparece de novo. Né? Tentam ir para um outro canal, aparece de novo. Então, assim, ela não tem muito escape. Você tem pesquisa com crianças, sim? Isso, a gente está realizando algumas pesquisas, a gente ainda está num processo de fechamento desses dados, mas, assim, é muito significativo, assim, a gente tem muitos depoimentos significativos das crianças sobre isso. Porque tem um problema, Inês, né? eu queria ouvir você. Sim. Tem um problema que a criança, de uma determinada faixa etária, até uma determinada faixa etária, não identifica o que é publicidade. Regra geral, os estudos a nível até internacional, eles evidenciam que a criança, até a faixa de 6, 7, em alguns estudos apontam até 5, ela não entende mesmo o que é a publicidade. Há uma outra diferença que é entender que ali uma publicidade é uma coisa, entender os argumentos persuasivos já é outra coisa, já é um nível maior de compreensão. Entender até alguns argumentos persuasivos, mas estar preparado para lidar com essa pressão. Então, são níveis diferentes de compreensão. Né? Então, assim, a criança menor, realmente, às vezes, ela sequer entende o que é publicidade. E aí, ela mistura com programação, ela mistura com personagem. A criança já na faixa 8, 9, 10, 11, ela já vai começando a compreender. Na televisão é mais fácil. Né? Com todos os problemas na televisão é mais fácil. Por quê? Porque ela tem o break, né? Como a Laís falou, tem o break, tem o sinalização de sons,
que fazem... Mas às vezes eles colocam o dedo para puxar o merchandising. O merchandising aí também já fica mais difícil para a criança compreender, como é o caso nas redes sociais, por exemplo, do Advergame, né, em que a criança vai brincar. Como a gente tem outro fenômeno, eu sei que o nosso foco hoje aqui é TV, mas é importante a gente ver um pouco esse processo da infância em geral, né? Então, por exemplo, a gente tem muito hoje a criança que, por exemplo, que é um youtuber, né? Então, ela recebe produtos desses youtubers, dessas empresas, para fazer uma publicidade daquele produto, daquela marca, né? E muitas crianças não conseguem identificar que aquilo ali tem um aspecto comercial envolvido. A própria criança que às vezes faz, quando ela é muito pequena, ela faz porque dentro do conjunto da relação familiar, aquilo ali é colocado como uma coisa bacana, ela recebeu um brinquedo, ela gostou daquele brinquedo. Tem um canal imenso de publicidades em que a criança simplesmente, a comunicação, ela é simplesmente a criança abrindo um pacotinho e explicando o que é o brinquedo, né? E esse processo, né, que é o unpack, né, que você vai abrir o brinquedo e vai explicar o que é esse brinquedo, milhares de crianças ficam assistindo isso, né? Então, na verdade, houve um processo de disseminação ostensivo dessa publicidade e essas crianças, elas têm reiteradamente falado da questão da repetição, de como elas se cansam, de como elas estão, vamos dizer assim, saturadas desse processo, dessa comunicação intensiva dirigida a elas. Será que os publicitários não percebem que isso pode ser até contraproducente? Olha, acho que alguns publicitários entendem e até tentam fazer um certo... publicitários tentam fazer até uma certa média em relação... Eles sabem que todo o excesso acaba sendo prejudicial. Né? Por exemplo, os jingles, né? A criança escuta 1, 2, 3, ela não aguenta mais. Quando ela gosta do jingle, ela vai cantar milhares de vezes. Então, a aposta é essa, que elas gostam. Sim. Quando ela não gosta, ela, assim, às vezes fica na cabeça dela, mesmo sem ela ter gostado, mesmo sem ela ter curtido. Então, é quando você vê que essa incidência não é só no plano racional, daquilo que a criança é capaz de elaborar, mas é algo que fica para o adulto. Quantos jingles ficam na nossa cabeça? É verdade. Né? Então, você cria uma fidelização de uma marca com essa criança, seja pelo jingle, seja pela relação dela com um joguinho que lança uma marca. Por exemplo, eu tenho uma Barbie, a criança está brincando de Barbie, ela está brincando com as roupinhas de colocar no guarda-roupa, o guarda-roupa da Barbie, e ela está firmando a relação de fidelidade dela com a Barbie. Agora, ao fazer isso, ela está entendendo de fato, né, que aquilo ali é uma relação comercial. Então, acho que isso que é importante, que a gente traga também esse ponto de vista, né? E essa reflexão, eu acho que é preciso no Brasil que vários estudos explorem mais essa questão. Né? Muito bem. Olha, nós ouvimos também uma outra participante de várias edições do Ver TV, que é a produtora e diretora de programas infantis para televisão, a Bia Rosenberg. Ela fala aqui para nós das mudanças que ela observou ocorridas também nesses últimos 10 anos. Vamos ouvir a Bia. Quando eu publiquei o livro A TV que Seu Filho Vê, em 2008, a programação de televisão já estava um pouco consolidada como ela é hoje. Então, a gente tem um pouquinho de programação nos canais abertos, incluindo aí as televisões públicas, que aí essas sim se dedicam à programação infantil, e nos cabos. A grande mudança de 2008 para cá se dá na maneira de assistir televisão. Então, antes a gente tinha que ver televisão na televisão. E agora as crianças estão fazendo a programação delas. Elas assistem nos tablets, nos computadores, nos iPhones e até na televisão conectada ao computador, aquilo que elas querem assistir. Aí elas procuram desde YouTube até os próprios canais colocam no site programas que já foram para o ar, e tem o Netflix, enfim. E as crianças estão fazendo a programação delas. É muito interessante, é uma mudança grande de comportamento que essa nova geração está trazendo. Para o bem e para o mal, né? Exatamente. Com certeza. É isso, Suzana. Pois é, e a gente precisa entender isso, né, Lalo? Que o impacto que a televisão, os meios de comunicação de massa, principalmente nessa era, na era das tecnologias de informação e comunicação, provocam sobre o universo infanto-juvenil. E eu gosto muito desse exemplo, para que as pessoas entendam o impacto do debate aqui travado sobre publicidade. A gente consegue compreender de como pode ser nociva ao desenvolvimento da criança e do adolescente a questão da publicidade, por exemplo, provocando a obesidade, etc. Agora, Lalo, imagina
publicidade, porque a publicidade, a peça publicitária, ela está dentro de um campo maior que é o da propaganda, né? Então, o que está sendo discutido aqui corretamente é a questão da não preparo, digamos assim, de uma criança, de um adolescente, de compreender que aquilo ali é uma propaganda, ou seja, a sua capacidade de discernimento. Aí eu acho que a sociedade brasileira precisa refletir, e o outro nível de propaganda, né? Uma propaganda que não está definida como uma peça publicitária, que, ao contrário, busca esconder que seja apenas uma propaganda ideológica, que é a propaganda ideológica do não respeito à lei, do que a democracia você está falando fraca, da propaganda que não é comercial. Exato, dos programas policialísticos. Esses programas, eles, contrariamente ao jornalismo, a preocupação deles, não há preocupação alguma com a diversidade de pontos de vista, com o aprofundamento daquele... Pode-se falar, como alguns já falam, que ali há um discurso de ódio? Com certeza, uma das violações que nós encontramos, Lalo, dentre essas 4.000 e tantas violações de direitos, é o discurso de ódio e preconceito, vários preconceitos, né? De raça, de crença, enfim, de orientação sexual. É espantoso o número. Em 30 dias, nós achamos mais de 8 discursos de ódio, fora os contrários a um campo determinado, que é o campo dos direitos humanos. No dizer do Procurador Federal do Direito do Cidadão, Aurélio Veigas, o campo das pessoas que compõem o campo, as pessoas que compõem o campo dos direitos humanos sofrem uma espécie de bullying. Só que esse bullying, nós estamos agora analisando, ele está sendo traduzido como um discurso de ódio, sem que qualquer consequência. Olha, então, são conteúdos, extremamente complicados, extremamente impactantes, está formando gerações. Eu me espantei, nós nos espantamos todos quando vimos nessas mobilizações sociais extremamente importantes, né? Os discursos de meninos querendo a volta dos militares ao poder. E você escuta esses programas e eles cobrem todo o território nacional, e esses discursos, eles são todos contra a democracia e os instrumentos que compõem a democracia brasileira. O Renato mencionou numa outra intervenção, as ações da ANDI também via o judiciário. Eu sei que, da ANDI não, do Alana, via judiciário. Eu sei que a ANDI também está buscando esse caminho. Eu queria ouvir você sobre isso logo depois do nosso intervalo. O Ver TV volta já. Nós estamos de volta com o Ver TV, que comemora agora 10 anos no ar. E hoje debate a relação da televisão com as crianças. E no final do bloco anterior eu havia pedido para a Suzana mencionar, assim como o Alana fez em relação à publicidade, as ações da ANDI em relação à propaganda da violência, né, que você Perfeito. falou aqui no bloco anterior. Não deixa de ser propaganda, mas uma Com propaganda certeza. Ideológica. Negativa. Absolutamente negativa. Impactante. E quais são as ações? Pela via judicial, qual é o caminho que está sendo tomado? É uma grande pergunta, Lalo, porque a ANDI, ela sempre trabalhou mais em relação à produção de conhecimento, capacitação, mobilização, mas em relação a esse fenômeno especificamente, ela tem sido instada, sim, a entrar num campo mais de ação. E tem entrado, junto com o Intervozes, junto com o Ministério Público, nós estamos entrando com ação judicial contra alguns desses programas, porque nós fizemos essa pesquisa é bastante ampla, os resultados ainda são inéditos, a gente ainda não lançou a pesquisa, mas até em função desta pesquisa, do grau de violações de infrações às leis do Brasil, as leis multilaterais, enfim, a gente tem sido instado a entrar e estamos entrando, agindo, digamos assim, nesse campo do judiciário também. Muito bem. Nós ouvimos também o jornalista e professor Marcos Tavares. Ele é um colaborador assíduo, tem sido um colaborador assíduo do Ver TV nesses 10 anos. E nesse programa aqui, que nós comemoramos esta data, ele lembra as diferenças da programação infantil. A gente já mencionou um pouco isso aqui, ele aprofunda um pouco, exibida pela TV aberta comercial e pela TV paga. Vamos ouvir o Marcos Tavares. Nos últimos 10 anos,
a programação voltada para a infância na TV aberta, ela praticamente parou de existir, parou de ser produzida, né? Isso é um problema, é um grande problema, porque a gente entra na questão que a gente sempre vem batendo, o Ver TV sempre lembra isso, que é importante, é um direito, né? A gente está falando de uma mídia, e a mídia é um direito da infância também, ter acesso à produção voltada para ela, né? E é um grupo coeso, é um grupo grande, é um grupo importante. Se a gente for para a TV fechada, a gente vai ver ao contrário, uma explosão de programas, uma explosão de ofertas de programação voltada para a infância. De qualidade? Muitas de qualidade, sim, né? Sem dúvida nenhuma. O Brasil produz muita coisa de qualidade, a gente importa também coisa de qualidade. A produção nacional, de certa forma, vem aumentando, até por conta da nova lei de TV paga no Brasil. Então, assim, a gente vive duas realidades muito grandes, né? A TV aberta não tem programação infantil para criança, o que deveria existir, porque é uma concessão pública, né? E a TV aberta, a TV fechada, ela explode, só que com essa explosão vem toda uma série de outras questões, como a publicidade infantil e tudo mais que a gente vem debatendo. Às vezes eu fico pensando que a gente tem até um apartheid aí, né? Quer dizer, as crianças com famílias de menos recursos são obrigadas a ficar com a TV aberta. E a TV aberta exibe no horário em que elas estão em casa, chegaram da escola, os programas que a Suzana tem mencionado aqui, policialescos. Já as crianças de maior poder aquisitivo, os pais têm condição de assinar a TV a cabo, a TV paga, né? E aí tem um pouquinho mais de diversidade, embora com alguns problemas, principalmente em relação à publicidade, mas sem dúvida alguma tem programas infantis, há programas infantis, né? Alguns até de muito boa qualidade. Né? O Brasil continua com essa divisão, é difícil, né, você conseguir que todos tenham acesso igualitário. As TVs públicas tentam fazer isso, né? Você falou logo no início do programa, mas ainda é o que salva na TV aberta, né? Com certeza, na TV aberta ainda é o que a gente tem de melhor, inegavelmente. A gente tem uma diversidade expressiva como eu disse, de gêneros, de linguagem, né? Uma programação bastante interessante para várias idades, para várias faixas etárias. Elas têm o cuidado, por exemplo, para crianças que estão na fase de desenvolvimento da linguagem. Tem um programa que tem mais aquele direcionamento. Tem a questão da diversidade regional, né? Um programa como o Dango Balango, um programa como o Cata Lendas, né? Então são programas que já atrás, agora mais recentemente teve a estreia, não é? Que a gente viu aí de mais um programa infantil, o Icarajé Mágico, eu acho. Assim, a preocupação também, mais recentemente a gente viu um programa... Igarapé, isso, eu estava tentando lembrar. Igarapé Mágico, assim, trazendo toda a realidade da Amazônia e tal. A gente tem aí um programa interessante também, que recentemente entrou também na estrutura da TV Brasil, que foi o programa onde eu tenho protagonistas negros, numa abordagem que era completamente lacunar na realidade brasileira. Então, assim, realmente é fundamental que as crianças tenham esse acesso, né? E agora a gente quer que isso se amplie também para as TVs comerciais. O Marcos Tavares está corretíssimo. É um direito da criança ter acesso a essa programação e ter acesso a uma programação de qualidade. Quer dizer, no momento que eu não posso mais fazer da TV uma vitrine, eu não ofereço mais essa programação. Quer dizer, então evidencia muita lógica que está por trás da construção desse tipo de abordagem para a criança. Né? O Marcos Tavares lembrou que elas são concessões públicas. Isso, concessões públicas. E eu me lembrei agora de como se outorga uma concessão na Inglaterra. A emissora tem que apresentar uma grade de programação. Ela tem que, durante o período de concessão, ela tem que cumprir. Agora, nessa grade, tem que atender determinadas necessidades da população. Entre elas, programação infantil, programação para criança. Pode ser comercial, não ser comercial. É um direito, isso que o Marcos falou, é um direito da criança ter acesso a programas infantis. É importante que você tocou nesse ponto, Lala, porque muitas vezes a redução da programação da grade infantil na televisão aberta, por alguns setores que têm interesse em divulgar esse tipo de relação, fazem uma associação com a diminuição da programação infantil na televisão aberta, na televisão comercial aberta, faz essa relação com a resolução do CONANDA de 2014. De proibir? Sim, dizendo o seguinte, olha, existe uma sanha regulatória, entre aspas, e, portanto, estão desidratando esse mercado do conteúdo infantil,
Então, isso é um problema que nós estamos enfrentando e não temos... Como nós não podemos pôr publicidade, não vamos pôr o programa. Exatamente. E isso, na verdade, primeiro, que não corresponde à verdade, que é um processo que já vem acontecendo muito antes, né? Existem vários exemplos de canais que deixaram de ter uma manhã dedicada aos programas infantis para colocar programas destinados a um público mais genérico, à família, enfim, programa de entretenimento com grandes celebridades, enfim. E tudo isso vem acontecendo anteriormente à resolução. Agora, é interessante, você tocou nesse ponto, justamente quando se coloca esse debate, parece que há assumindo uma infração até, né? Porque não se trata de uma questão facultativa, de ter ou não ter uma programação que agrade crianças, jovens, idosos, enfim. Isso é uma função social de uma concessão pública, né? Então, isso, eu acho que quando as emissoras, ou quando há um discurso de algumas associações relacionando a restrição, relacionando a adoção de um padrão ético, né, que é de não mais realizar publicidade direcionada à criança, com o fim da programação infantil. Nós entendemos que isso precisa ser resolvido de forma conjunta com toda a sociedade, seja com a TV pública, com as televisões universitárias. Acho que existem exemplos até de patrocínio de programas mundialmente premiados, como é o caso do Castelo Rá-Tim-Bum, da TV Cultura, o mais recente agora que Monstro Te Mordeu, enfim, são patrocinados por uma associação de indústrias, enfim. Então, tudo isso acho que tem que ser debatido, né, em espaços como esse aqui. Há formas de manter esses programas na grade. Exatamente. Com recursos que vêm da publicidade, que não precisa ser a publicidade dirigida para crianças. Exatamente. Não é isso? Com certeza. E é importante destacar também, Lalo, que você frisou aí uma política pública, uma regulação de um país absolutamente democrático. Então, quando a gente fala um instrumento de regulação exatamente para a proteção dos direitos desse segmento vulnerável da população brasileira. Aqui a gente tem o tempo inteiro o debate interditário sobre regulação em função da falsa interferência na liberdade de expressão. Então, são os países de democracias mais consolidadas que tem, como esse que você citou. Pois é, e a gente não falou aqui, embora no VT de abertura tenha havido uma breve menção, sobre a classificação indicativa, que, não, nós falamos, mas também rapidamente, mas que sofre, apesar de ser algo assim indicativo, também tem essa pecha de censura que você acabou de mencionar e sofre contestações judiciais, não é, Renato? Exatamente. Há uma ação direta de inconstitucionalidade impetrada pelo Partido Trabalhista Brasileiro em 2004 no Supremo Tribunal Federal, que visa justamente acabar com a eficácia normativa da classificação indicativa. Porque a classificação indicativa é uma política consolidada por toda a sociedade, vários agentes da sociedade brasileira, de governos, independentemente de partidos. Isso começou lá no governo Fernando Henrique com mais força, consolidou-se no governo Lula, continua presente no governo Dilma, enfim. Uma questão suprapartidária, né? E isso está sendo colocado em risco no Supremo Tribunal Federal, que é muito grave no nosso entendimento. Mais grave ainda pelo fato de isso interferir, considerar inconstitucional o artigo 254 do Estatuto da Criança e do Adolescente, né? Um diploma legal que para todos os defensores da infância somos todos muito defensores, né? Muito caro a esse setor da sociedade, e isso está sendo colocado em risco no Supremo Tribunal Federal, porque a ação que foi impetrada pelo Partido Trabalhista Brasileiro, mas nós todos sabemos que envolve interesses do setor radiodifusor, né? Para a consolidação dessa ação, ela visa declarar inconstitucional a vinculação horária da classificação indicativa. Ou seja, hoje nós temos uma restrição, por exemplo, um programa que é autoclassificado pela emissora ou um filme que é classificado previamente pelo Ministério da Justiça, considerado impróprio para menores de 18 anos. Esse filme só vai poder ser veiculado a partir das 23 horas. Caindo essa vinculação horária, considerado inconstitucional o artigo 254 do Estatuto da Criança e do Adolescente, a emissora vai ter essa liberalidade para colocar no horário que quiser, na sessão da tarde, na sessão da manhã, em qualquer sessão, no horário que ela achar melhor, mais conveniente para ela e para os seus interesses, né? Então, eu acho que isso é um passo um retrocesso muito grande. Como é que está a coisa lá no Supremo?
No momento, a ação está parada, né? O ministro Teori Zavascki pediu vistas. Já havia votos, né? Já está 4-1 contra. A favor da inconstitucionalidade. Né? Contra a classificação. Contra a classificação indicativa. Então, acho que é importante para o próximo período aí que a gente for discutir infância e mídia, a gente vai estar com essa tarefa aí de sensibilizar o Supremo Tribunal Federal para que proteja a infância e para que as televisões, né, as emissoras... Precisa esclarecer esses 4 ministros, né, claramente, que eles podem até reverter o voto. Exatamente. Há essa promessa de alguns. Muito bem. Olha, nós estamos caminhando para o final do programa e no início do programa eu fiz a pergunta lá no VT de abertura, o que a gente pode esperar para os próximos 10 anos? Eu sei que ninguém tem bola de cristal, mas a gente pode ter, pelo menos, intenções, perspectivas, sonhos, talvez sonhos, né? Suzana, o que você acha que pode... você acha que, pelo menos, poderia acontecer ou deveria acontecer? Para a gente cobrar de você daqui a 10 anos. Bom, de mim e da sociedade brasileira em geral. É um sonho, realmente, agora é um sonho passível de ser realizado, que é o de fortalecimento da democracia brasileira. A partir do momento em que a gente consolida, fortalece os mecanismos democráticos, a gente consegue evitar barbaridades como esses programas apelidados de policialescos. A gente consegue realmente reverter um processo que vem envenenando a sociedade brasileira e comprometendo a cidadania dos futuros cidadãos brasileiros. Uma coisa que eu espero, inclusive, é que a TV Brasil, que o sistema público de comunicação, complementando os benefícios que a professora Inês estava dizendo, não deixe de discutir o campo. Esse é um campo impactante, extremamente impactante, mas ele não se discute. E uma das coisas mais positivas, digamos assim, que temos em relação ao sistema público é de que ele, como estamos fazendo aqui, ele debate os seus impactos, ele debate a TV brasileira aqui especificamente. Renato. Eu acho que vou na mesma linha da Suzana, também espero que haja a consolidação da democracia no Brasil. E a consolidação da democracia no Brasil hoje passa pelo acesso à informação, e o acesso à informação, por sua vez, passa pela inclusão digital, né, da sociedade. Então, assim, você apartar um setor da sociedade do acesso à internet hoje não condiz com um país que se busca a democracia, né? Então, eu acho que essa universalização do acesso aos diversos dispositivos que dão acesso à internet deve se dar com muito debate, como a gente está fazendo aqui agora, né? E que isso seja também feito de uma forma que o poder público, que a sociedade possa observar que tipo de conteúdo as crianças que tipo de conteúdo está sendo oferecido às crianças e, sobretudo, com relação à publicidade, né? Que nós entendemos que é um desafio muito grande, né, nessa transição do nosso veículo hegemônico, que é a televisão ainda, né? Com 99% dos lares tendo o eletrodoméstico televisão, mas vai haver uma transição, sem dúvida, para os dispositivos móveis, né, e para as novas tecnologias de informação e comunicação, e que isso se dê de uma forma em que haja um debate para que se possa proteger a criança também nesses ambientes digitais. Para concluir, Inês. Para concluir, Lalo, o que eu sonho é que a gente possa pensar, fazer valer aquele princípio constitucional que coloca a criança como prioridade, de fato. Isso significa entender que pais, professores, comunidade, sociedade, Estado são igualmente responsáveis pelas crianças, por aquilo que é dado a ela, por aquilo que é oferecido a ela enquanto proposta de comunicação, porque é a formação dessas crianças para hoje e para o futuro. E nesse sentido, a gente não pode pensar nisso sem pensar no marco regulatório da mídia. Então, o meu sonho seria um marco regulatório da mídia, que eu acho que nesse momento hoje ele é mais desafiador com a ampliação do espectro de acesso da criança a essas redes móveis, redes digitais. Eu acho que há muito... Vai além da televisão. Vai além da televisão, precisa ser enfrentado, porque a televisão
televisão é concessão, ela já está circunscrita a uma série de parâmetros que muitas vezes não são respeitados, ainda precisa ter avanços em relação a isso, a regulação da publicidade, a gente precisa ter a garantia de que essa programação infantil ela seja produzida, que seja uma comunicação de qualidade, quer dizer, o princípio da qualidade no tratamento comunicacional com a criança que ele prevaleça, que ele seja o eixo da comunicação. Então, se você fala em sonho, esse é meu sonho, né? Que nossa criança possa, inclusive, ter espaços, porque a gente fala muito do direito à comunicação como direito ao acesso à comunicação. E o direito ao acesso a uma comunicação de qualidade, ele é fundamental. Mas há uma outra dimensão que é o direito da criança se expressar, se colocar a partir dos seus interesses infantis, dos seus parâmetros, daquilo que ela sente. E o que a gente vê hoje na comunicação comercial, especialmente, é uma ênfase muito grande numa criança que precisa crescer rápido. Ela é empurrada para se tornar adulta, né? Desde a década de 80, 90, a gente já tinha criança ultra jovem, depois ela é a pré-adolescente, ela não é a criança. Então vamos respeitar a criança como ela é, como criança, né? E oferecer oportunidades na comunicação para que ela fortaleça essa condição dela infantil, a imaginação, o sonho, o respeito e, dentro de tudo isso, evidentemente, a condição dela de cidadã, de quem pode participar de um país com democracia, com direito à diversidade, com respeito à diversidade. Então é nisso que eu aposto e queria aproveitar que eu não agradeci no início do programa, lhe agradecer muito pelo convite e dar os parabéns. Muito obrigado. Por esses 10 anos que eu acho que o seu programa e a TV Brasil, eles têm sido fundamentais nesse debate que a gente tem, porque é um dos poucos espaços que a gente tem públicos de largo alcance fazendo todo esse debate, toda essa discussão. Vocês estão de parabéns. Muito Parabéns. obrigado. Parabéns. Muito obrigado. Eu quero agradecer vocês e eu tenho agradecido a todos os convidados que ao longo desses 10 anos estiveram aqui trazendo essas reflexões importantes que estão na sociedade e que infelizmente não aparecem nos grandes meios de comunicação. Lalo, eu sei que não é padrão, mas eu queria pedir uma salva de palmas para você e para sua equipe. Obrigado. Parabéns. Obrigado. Muito obrigado a vocês. Eu quero agradecer também a você que nos acompanhou em mais um Ver TV, que aliás tem nos acompanhado também ao longo de todos esses anos. Lembrando sempre que agora nós vamos modernizando. O Ver TV evoluiu ao longo desses 10 anos, passou a se integrar às redes sociais e todos podem entrar em contato conosco pelo Twitter, pelo Facebook ou pelo nosso endereço eletrônico, que é o vertv@ebc.com.br. Ele também está na rede, o programa na íntegra, as entrevistas, que aqui a gente mostra uns trechinhos, elas estão na íntegra, na internet, é um repositório, ali é um acervo que as pessoas podem acessar, os professores podem usar em sala de aula. Eu acho que essa é uma contribuição que o Ver TV dá também aí para um segmento importante da nossa sociedade. Até a semana que vem com mais um Ver TV, um programa para quem gosta de televisão. Até lá!